Eudicotiledôneas tóxicas. As eudicotiledôneas são o grupo mais expressivo das angiospermas em questão de diversidade, 75% do total. São geralmente flores pentâmeras, mas a sua principal sinapomorfia é a presença de pólen tricopado, com 3 aberturas longas e estriadas. Belas, com flores coloridas e cheirosas, são as principais características da grande maioria das plantas tóxicas, sendo essa sua defesa, já que são incapazes de se locomover para escapar dos herbívoros. Assim como outras plantas têm espinho, estas utilizam do seu metabolismo secundário para a produção de fitoxinas. Uma toxina, no contexto científico, é uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo, ao entrar em contato ou através de absorção. Não se conhece sua natureza química exata, mas acredita-se que são bem parecidas com as proteínas. Os princípios ativos ou componentes químicos dessas plantas, tanto orgânicos quanto inorgânicos, são os alcaloides, glicosídeos, cardioativos, glicosídeos cianérgicos, taninos, saponinas, oxalato de cálcio e toxialbumina. O interesse nessas plantas cresce significativamente, pois o conhecimento e entendimento dessas substâncias tem um grande potencial biotecnológico, podendo proporcionar descobertas medicinais que ajudem na manutenção da saúde e na qualidade de vida, o aproveitamento de seus óleos aromáticos sem qualquer malefício, ou até mesmo alguma descoberta no campo do agronegócio, em que possamos incorporar genes de forma editada em lavouras que consigam repelir pragas sem causar qualquer dano a humanos. Tudo isso ainda está muito no campo das ideias, mas é exatamente isso que busca a biotecnologia: inovação. Aplicação tecnológica através de processos biológicos, como os das plantas tóxicas em questão. A pecuária é um ramo que se preocupa muito com essa área, pois os ruminantes são os animais mais suscetíveis à intoxicação. O desconhecimento de toxicidade de algumas plantas vem causando prejuízo às criações. Desde sempre, a humanidade conhece os efeitos das plantas, tanto das boas quanto das más, mas como disse o médico e físico Paracelso, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, e realmente, já tivemos várias aplicações dessas afirmativas em diferentes contextos. Por isso, são indispensáveis estudos que entendam melhor esses compostos, podendo assim aplicá-los num contexto correto e da forma correta, além de verificarem a posologia indicada. Tudo isso não quer dizer que todas as plantas tóxicas vão se tornar boas um dia, mas devemos ter um olhar cuidadoso para com elas. Uma parte da planta pode ser tóxica e a parte da mesma planta pode ter efeitos benéficos à saúde, ou ser comestível, como por exemplo o jasmim, da família Apocynaceae. Grande parte das plantas ornamentais são espécies tóxicas, tanto para animais quanto para humanos, sendo este um dos maiores problemas do Brasil e do mundo, pois atraem pela beleza e pela cor e estão à disposição de todos, principalmente crianças e mascotes. Por diversas vezes, as intoxicações por plantas são erroneamente diagnosticadas como envenenamento por outras substâncias, ou muito mais frequentes, confundidas com doenças infecciosas. A indicação quando houver suspeita de intoxicação por plantas é verificar o local onde essas se encontram e se existem evidências concretas de que o animal entrou em contato com a mesma, se existe a presença de folhas ou partes da planta consumida. Devido ao grande número de espécies, as plantas tóxicas são estudadas em grupo, podendo estes ser formados de acordo com a divisão regional, com a ação patológica ou de acordo com as famílias botânicas. Com as pesquisas realizadas para esse trabalho, encontramos muitas espécies de diferentes grupos que são tóxicas, mas no grupo das eudicotiledôneas, uma das ordens que mais tem representantes dessa natureza são a Solanaceae com a Solanaceae, Malpighiales com a Malpighiaceae e Euphorbiales, a Gentinales com a Apocynaceae e Rubiaceae e a Caryophyllaris com a Cactaceae. A Tevetia peruviana da família Apocynaceae é uma espécie laticífera nativa da América Central e do Sul, conhecida popularmente como chapéu de Napoleão, muito comum na região de Foz do Iguaçu. Todas as suas partes são tóxicas, principalmente as folhas. O látex possui uma intensa ação enérgica e purgante, além de ser altamente cáustica. Sua toxicidade é pela presença de glicosídeos cardíacos. Esses glicosídeos podem ser subdivididos em 2 grupos, cadeia de 23 carbonos, carbonilídeos, e outro composto de cadeia de 24 carbono, os bufenodienolísteos.
Seus efeitos inibitórios sobre a atividade cardíaca estão associados à presença de uma cadeia insaturada de lactona à estereoquímica da molécula. Esses glicosídeos são usados na medicina para o tratamento de insuficiência cardíaca e intoxicações, que podem ocorrer depois do consumo de chás preparados por parte das plantas ou depois do consumo de flores, folhas ou sementes das plantas que contêm substratos com essas estruturas moleculares. Os compostos tóxicos presentes nas sementes e demais partes da planta apresentam atividade inseticida, odenticida, molusicida, antibacteriana e antioxidante. Diante do potencial biotecnológico dessa espécie, objetivou-se estabelecer um protocolo de regeneração in vitro, que permita a obtenção de plantas em condições controladas de laboratório que possibilite estudos posteriores de caracterização bioquímica da Tevetia peruviana. Os resultados obtidos mostram que a espécie em estudo apresenta boa capacidade regenerativa in vitro. No entanto, ainda não é possível implementar o enraizamento dos brotos adventícios micropropagados. A exploração dos princípios ativos da Tevetia peruviana constitui um exemplo de ampla utilização da biodiversidade em prol do bem-estar do ser humano e dos animais. Os compostos provenientes da natureza continuam sendo produtos indispensáveis e de alto valor agregado para a saúde.